17, mais um programa aqui na... Olá pessoal, sexta-feira hoje, mais um programa aqui na Rádio Gospel FM. Uma boa tarde a toda a região, estamos começando mais um programa Kleber Rodrigo. Gostaria de agradecer toda a equipe aqui da rádio pelo apoio recebido aos ouvintes que cada vez mais participam aqui com a gente, né, Marcial? Mandando mensagem, interagindo aqui com a gente. Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira, da meio-dia a meio-dia e meio, trazendo muitos conteúdos sobre saúde, qualidade de vida, novidades da KR, entrevista com convidados especiais, recebendo aqui muita gente boa, só convidados tops aqui com a gente. Antes da gente iniciar, queria agradecer aos patrocinadores do programa, o pessoal da Ótica Diniz, da JR Comunicação Visual, Descontão Farma, Café Júnior, Will Informática, Laboratório Medicina, pessoal lá da Oxigenar, da Câmara Hiperbárica e também o pessoal da Padaria Mercati. Você também pode participar do nosso programa aqui enviando perguntas e comentários pelo WhatsApp aqui da rádio, tá, pessoal? Que é o 19 99655 9070. E hoje, convidado do dia. Hoje o programa Kleber Rodrigo recebe um profissional que une criatividade técnica e muita experiência para transformar ideias em espaços funcionais e acolhedores. Nosso convidado é o Fábio Franco, arquiteto com mais de 20 anos de atuação no mercado, especializados em projetos para hospitais, clínicas e consultórios médicos. Fábio é o arquiteto responsável por praticamente toda a estrutura das clínicas da KR Saúde e atualmente lidera o projeto da nossa clínica, do nosso hospital KR Saúde aqui em Araras, que já está em fase de construção e já vai estar pronto para nós aí. Seu trabalho se destaca por avaliar inovação, funcionalidade e excelência, sempre pensando no bem-estar das pessoas e na eficiência dos ambientes de saúde. Fábio, foi um prazer receber você aqui, não como um grande profissional e também considera aí como um grande amigo. Vou fazer a primeira pergunta e depois você já deixa um boa tarde para os ouvintes e já responde. Fábio, conta um pouco da sua trajetória, como nasceu a paixão pela arquitetura e como você chegou à especialização em hospitais e clínicas. Muito bom dia, boa tarde a todos, prazer estar aqui, quero deixar aqui meus agradecimentos à Rádio Gospel, ao amigo Kleber, e vamos em frente. Muito bem, exatamente, Kleber, a minha trajetória, ela começou já há quase 26 anos atrás, né, estamos indo para 26 anos de formado já. E essa história, a nossa trajetória, né, na arquitetura, voltada mais à aplicação na área de saúde, começou justamente como sendo arquiteto da vigilância sanitária. Foi meu primeiro emprego, né? E como todo primeiro emprego, a gente tem que aprender as coisas, né? E foi aí que tudo começou, né? Sendo arquiteto da vigilância sanitária, avaliação de projetos. Então, naquela época, eu tive que buscar muito conhecimento, fazer cursos, Anvisa, Secretaria de Estado, ler inúmeras e inúmeras legislações que se aplicam à área, né? É uma área que tem muita legislação em cima, então foi dessa forma, né? Começando um passinho de cada vez, aprendendo dia a dia, e as coisas foram acontecendo ao longo dos anos. E eu sei bem o que é essa legislação. Para ser aprovado um projeto, se não tiver um bom arquiteto, você bate muita cabeça. O pessoal que está querendo montar alguma coisa na área da saúde, se não tiver um bom arquiteto como o Fábio, eu confesso que antes de a gente ter o Fábio aí, a gente bateu muita cabeça, e depois que a gente conheceu o Fábio aí, as coisas simplificou bastante. Parabéns pelo profissional que você é, viu, Fábio? Obrigado, muito obrigado. O que diferencia um projeto de arquitetura para a área de saúde de um projeto residencial ou comercial tradicional? Pegando o gancho no que você acabou de falar, a resposta vem por aí. O Brasil, ele é um país extremamente... tem muitas normas, portarias, decretos. A legislação que se aplica em cima dessa área é uma legislação de primeiro mundo, para um país que nem sempre nós somos um país de primeiro mundo.
visto aí, por exemplo, as Santas Casas, né? Então, assim, o Brasil ele é um país que tem muita legislação, e é aí que se difere as principais diferenças entre um projeto comercial, residencial, de um projeto voltado à área de saúde. Começa por aí, é muita legislação que se aplica e que, portanto, para quem não conhece a área, dificulta bastante. Né? Cada estado, cada município, às vezes tem as suas particularidades. Então, de fato, para quem não é dessa área, os próprios profissionais, engenheiros e arquitetos, sentem muita dificuldade com isso. E muda bastante mesmo, né? Bastante mesmo, né? De um residencial para um projeto de clínica, vai? Sim. Quando a gente está falando de clínicas mais simples, consultórios odontológicos, não é tanta coisa. Ainda assim, tem suas particularidades, tem as suas exigências, mas quando a gente sobe para um degrau acima, justamente na área hospitalar, principalmente, aí a conversa muda, né? E além da legislação municipal, que aí cada município tem suas particularidades, questões de zoneamento, aí você sobe para a legislação estadual e principalmente quando chega nas normas que são federais, né, que a legislação que se aplica à área de saúde é uma legislação em âmbito federal. O que se aplica para um hospital lá do interior de qualquer estado aí é a mesma que se aplica a um dos grandes hospitais aí de São Paulo, por exemplo. Ô Fábio, você falando isso daí é uma pergunta que às vezes a gente até conversou, mas vou deixar vou falar no ar, né? Hoje a gente tem aí mais de 20 unidades, você faz pra gente até lá em Minas, ajudou a gente até em Recife, e a legislação é uma só, a vigilância é um único documento, mas a gente percebe que cada cidade é um jeito, né? Tem a sua particularidade, que nem você falou, né? Não é seguido à risca todos os lugares a mesma coisa, né? Isso a gente vê muito no dia a dia, né? Como você bem sabe, nós estamos com projetos em várias cidades, às vezes até em outros estados. Recentemente eu concluí uma clínica em Santa Catarina. Então o que acontece? A legislação é a mesma em âmbito nacional. A RDC 50 e suas variações, suas diversas variações. O problema é que a interpretação disso muda muito de cidade para cidade. A interpretação das normas, que são muito complexas, às vezes você tem um peso da caneta diferente de um município para o outro. E isso é extremamente difícil de lidar, porque às vezes fala assim, poxa vida, mas tem uma clínica lá na cidade tal que aprovou desse jeito, e por que do outro não aprova? E isso acontece muito, né? E como as vigilâncias têm o ato discricionário, o que é o ato discricionário? Ele lê, interpreta a legislação, mas interpreta aquilo ao seu jeito. Então, às vezes, a gente tem diferentes formas de análise, de interpretação e de aprovação em cidades diferentes. Isso acontece muito. A gente já teve, dando exemplo da KR, teve diferentes cidades que são praticamente os mesmos projetos, só que com pesos diferentes ali na aprovação. Visto, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais a gente tem tido uma certa dificuldade ali com as aprovações, muito mais exigentes, mas isso é assim mesmo, faz parte. É isso aí. Ô Fábio, quais são os principais desafios de desenvolver um hospital, uma clínica, nessa parte aí? Qual que é o principal desafio? Olha, Kleber, acho que talvez o principal desafio hoje em dia, cara, é os custos envolvidos, né? Como nós falamos aí nas perguntas anteriores, as exigências são muito grandes. E quando a gente fala de exigências, a gente não está falando só de parede, porta, esquadrias. Estamos falando de instalações que não são simples, instalações complexas, às vezes de ar-condicionado, de climatização, elétrica, uma série de exigências. E que isso, você vai pondo na calculadora lá no final da conta, fica uma conta enorme. Então, assim, eu diria que talvez um dos principais desafios hoje nessa área é tentar equilibrar isso. Porque se a gente for seguir tudo à risca que está nas normas, a conta fica um absurdo. E nem, por vezes, a gente não consegue viabilizar diversos projetos. Então, é o equilíbrio entre o que é exigido e do que é possível se fazer. Uhum.
Hoje se fala muito, Fábio, em humanização dos ambientes de saúde, como a arquitetura pode contribuir para que o paciente e os profissionais se sintam mais confortável. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque veja só, quando a gente fala a palavra hospital, ambiente hospitalar, o que vem na nossa cabeça, né? Aqueles ambientes muito monocromáticos, tudo branco, portas brancas, paredes brancas, luz branca, e de fato isso foi muito assim até alguns anos atrás. Hoje, com a diversificação, né, dos materiais, e não só materiais construtivos, de materiais de mobiliário, você tem uma infinidade de variações no mercado. Com isso, os profissionais conseguem, por vezes, definir projetos que acabam humanizando muito mais o ambiente. Tem ambientes que você não precisa usar, por exemplo, uma lâmpada branca, como aqui no estúdio. Você consegue colocar lâmpadas que dão um ar de aconchego maior para o paciente, mobiliários com tons de cores variáveis que remetam, por exemplo, a um ambiente mais familiar e mais acolhedor. Uhum. Então, a grande diversificação de materiais que nós temos hoje à disposição acaba facilitando para os profissionais a criar projetos mais interessantes nesse aspecto, e deixar o ambiente mais acolhedor, tirar um pouco aquele conceito de que de hospital tem que ser tudo branco, tudo muito monocromático, né? Então a gente consegue ter uma facilidade com a diversificação de materiais e mobiliários hoje em dia. Mas tem que ter bons profissionais do seu lado, né, Fábio? Porque senão você acaba também exagerando, acaba saindo um pouco do que é um padrãozinho da saúde, que acaba, você entra num lugar de saúde e fala, meu Deus do céu, isso aqui é um lugar de saúde ou não? Exatamente. Então tem que ter um bom senso também, né? Exatamente. Nem tudo o que a gente vê por aí nas lojas de materiais de construção são materiais que são aplicáveis em área de saúde. Uhum. Por exemplo, você tem em determinadas áreas, principalmente as áreas mais críticas, dentro de uma UTI, de um centro cirúrgico, você tem restrições com materiais. Então, assim, nem tudo é aplicável. Tem que ter, é aí que entra, às vezes, a experiência do profissional de qualificar aquilo que você está escolhendo para a sua clínica, para o seu ambiente. Uhum. Né? Nem tudo que a gente vê pode ser aplicado. Só para dar um exemplo, né? Hoje está muito em moda usar aqueles painéis ripados, que tem baixo relevo. Isso não é permitido dentro de certos ambientes. Por quê? Porque você cria ali nichos que acaba retendo sujeira. Então, dentro de um centro cirúrgico, dentro de uma UTI, você não pode usar superfícies que tenham muitas ranhuras, tem que ser superfícies lisas, impermeáveis, laváveis. Uhum. Então, é aí que entra, muitas vezes, a experiência do profissional em escolher os materiais adequados. Isso aí. Ô, Fábio, você como responsável praticamente, acho que praticamente mesmo, de todas as clínicas da KR. Como foi construir essa parceria e o que representa essa parceria para você na sua carreira? Sem dúvida, a KR é um dos principais parceiros, né, um dos principais clientes, e que também me deu uma grande bagagem nessa trajetória, visto que a gente tem dezenas aí de projetos em diversas cidades. Então, como que iniciou? Como tantos outros, uma demanda de, às vezes, você regularizar um imóvel que já está lá em funcionamento, que, por vezes, acabou começando a funcionar sem tempo hábil ali das aprovações. Me lembro bem dos primeiros contatos, né? A gente precisou fazer as regularizações de algumas unidades, e foram feitas, devidamente feitas, né? E a parceria acho que nasceu daí, né? Um estreitamento das relações, e estamos aí até hoje, né, montando os projetos. Muitos deles, às vezes, a gente parte de uma folha em branco, outros não, a maioria são reformas, as maiorias são casas que vão ser alugadas, às vezes o proprietário não concorda muito com as adequações que precisa fazer. Esse é o grande desafio do dia a dia. É isso aí. Né? E aí você tem que estar se reinventando, né? Exatamente, exatamente. Isso a gente vê na prática, no dia a dia, com as unidades, inclusive que nós estamos em andamento atualmente. Né? É isso aí. Ô, Fábio, o hospital aqui da KR Saúde, aqui em Araras, já está na obra, já estamos lá no último pavimento. E o que esse projeto terá de diferente e inovador para a população? Legal, é uma excelente pergunta. Ali, de fato, nós já estamos ali na última laje, né? São 4 pavimentos. É um hospital compacto, dentro dos propósitos da empresa. Então, ali foi o grande desafio da gente
conceituar um pequeno hospital de baixa complexidade, mas que atenda todas as necessidades da KR. Sim. Então ali nós estamos de fato subindo de nível para um outro patamar. É um prédio que vai oferecer ali uma excelência ali de ambientes, cada um separado com as suas especialidades. Então ali sim nós estamos partindo de uma folha em branco, né? E fazendo tudo dentro de norma. O hospital foi muito bem pensado, todas as instalações, desde instalações de combate a incêndio, lembra toda a dificuldade que nós tivemos com as instalações de combate a incêndio, questões de climatização, ontem estávamos falando de rede de gases medicinais. Então o prédio, ele é um prédio relativamente pequeno para um padrão hospitalar, mas que não deixa a desejar para nenhum hospital de grande porte. Dentro do seu limite ali de espaço, né, vai atender tudo que qualquer hospital tem, né, dentro do propósito que você está querendo, né. Então aí esse é o desafio. Nós temos ali um primeiro pavimento voltado mais à área de pronto atendimento, é um pronto atendimento de baixa complexidade, não é um pronto atendimento que vai lidar com pacientes de grandes urgências, como é o caso da Santa Casa, não é esse o perfil, né? Mas você pode ter ali um espaço, e teremos esse espaço para recepcionar o paciente, qualificar o atendimento, fazer uma triagem. Olha, esse paciente está com uma arritmia, por exemplo, não é um paciente para lá, então ele vai estabilizar e vai ser transferido, por exemplo, para o hospital de referência, que no caso é a Santa Casa. Então é um pronto atendimento de baixa complexidade, mas que vai poder atender uma gama enorme de clientelas ali. Subindo para o primeiro pavimento, teremos ali um pavimento voltado mais às especialidades, às diversas especialidades que teremos, né? Então praticamente um centro de especialidades médicas com consultórios voltados para diversas especialidades possíveis, tá? Subindo mais um pavimento, eu até ontem fiz até uma publicação no meu perfil, né, falando um pouco dos ambientes ali, centro cirúrgico, teremos um pavimento de cirurgia, é um pequeno centro cirúrgico, com 2 salas de cirurgia, mas que não deixa a desejar nada para um centro cirúrgico maior. Então ali nós teremos o centro cirúrgico com 2 salas, posto de enfermagem, recuperação pós-anestésica, toda a área ali de paramentação de acordo com norma, tudo bonitinho, tudo certinho, mas dentro de um tamanho condizente com a proposta da KR Saúde. Nesse mesmo pavimento, um day clinic, que vou estar atendendo ali, a gente vai estar atendendo pacientes de cirurgias de pequeno e talvez médio porte, e um day clinic bem estruturado para atender essa clientela. Subindo mais um pavimento ainda, para o último, teremos ali a parte de apoio logístico do prédio, né, como vestiário, essas coisas, e também 4 ou 5 apartamentos para internação, apartamentos de fato, e com seus respectivos ambientes de apoio, tudo bonitinho, posto de enfermagem, arsenal de materiais. Então assim, é uma pequena internação, onde um paciente ali, ele pode ter uma internação dia, ou ficar internado ali por um curto espaço, sem grandes gravidades. Não é esse o perfil, é um atendimento de baixa complexidade. Isso, o hospital basicamente vai ser isso. Muito bom. Eu vejo aquilo lá crescendo lá, dá um frio na barriga, dá emoção, dá tudo, viu, Fábio? Isso aí. Mas vamos aí, pessoal, para um breve intervalo e logo estaremos de volta aqui no segundo bloco. A Medicin oferece prestação de serviços em análises clínicas com excelência, precisão e agilidade em cada Eu fiz a sétima porque já não deu tempo. Confiança e qualidade para cuidar da sua saúde. Mas nós já falamos, né? Porque falando da visão de tendência de arquitetura, a gente já falou um pouco disso já. Você quer falar disso? E também com unidades em Leme e Eu já volto com ela. Medicin. Precisão que gera confiança, resultados. De entretenimento na Gospel FM. Olá, pessoal, estamos de volta aqui com o Fábio Franco. Vamos dar uma acelerada aqui, porque tem muita pergunta, um bate-papo muito interessante e a hora voa. Então, Fábio, na sua visão, quais são as principais tendências da arquitetura para hospitais, clínicas nos próximos anos? Essa é uma pergunta que o arquiteto gosta de responder, eu acho, né? Quais são as tendências da arquitetura? E se deixar, Marcel, se você assinar o cheque em branco por arquiteto, meu amigo, vai ficar bonito, mas vai pesar no bolso. Mas também, a hora que você fala, ó, Fábio, vai lá, faz o que tiver que fazer. Rapaz, os arquitetos, eles são muito bons
e sabe escolher, né? É isso aí. Kleber, a pergunta é muito boa, cara. É uma pergunta, assim, teria que demorar para responder, porque ela abrange muita coisa. E eu vou dar, assim, um exemplo rápido. E quando a gente fala de arquitetura, o futuro da arquitetura hospitalar, ela está diretamente ligado ao futuro do atendimento médico hospitalar. Hoje, com o avanço da inteligência artificial, a gente já vê hoje muitas consultas que são online, e não só consultas, procedimentos que às vezes o médico ele está aqui em Araras, mas ele está operando lá em Recife, remotamente. Então eu vejo no futuro uma compactação ainda maior dos espaços físicos, tá? E a diminuição muito grande de funcionários. Por quê? Porque hoje você tem recepções aí de unidades de saúde que você não tem praticamente funcionários. Tem um funcionário e tem 10 cabines ali de autoatendimento. Sim. E hoje você vê nos países aí mais avançados, Europa, a telemedicina avançando rapidamente. Isso por um lado é bom, por outro lado acho que nem tanto, porque fica uma coisa um pouco mais fria, não tem mais aquele contato tão próximo. Então eu vejo que a gente vai ter uma mudança significativa em tudo que envolve atendimento na área de saúde nos próximos anos, por conta do avanço da inteligência artificial. Então, é uma tendência de redução de espaços, redução de pessoal. Vamos ver o que nos espera. A gente não sabe mesmo o que vai acontecer, viu? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, Exatamente, né? É muita coisa ao mesmo tempo. Fábio, além da beleza, quais aspectos técnicos nunca podem faltar em um projeto voltado para a área da saúde? Os aspectos técnicos para qualquer um que trabalha nessa área e para quem quer aprender nessa área é principalmente conhecer a legislação que se aplica àquela atividade proposta. Isso é fundamental. Não adianta um profissional querer se aventurar para fazer um projeto, por exemplo, de um ambiente de ressonância magnética sem conhecer a legislação que se aplica à área. Eu insisto muito nessa questão da legislação porque, felizmente ou infelizmente, é isso que norteia. Não adianta eu querer fazer o projeto assim, assado, sem estar com a legislação debaixo do braço. Não aprova, não consegue licença. Então, o que norteia, o principal passo de um início de um projeto é a legislação. Ponto. Depois, se vai ter a parede pintada de preto, de amarelo, e todos os acabamentos vêm numa segunda conversa. O principal hoje que norteia qualquer projeto é a legislação. É isso aí. E tem que estudar, né, Fábio? Porque o livrinho da RDC é grande. Eu costumo dizer, olha, posso dizer com propriedade, o Brasil, cara, ele é um país que ele é o campeão mundial de normas, decretos. O que tem de norma, meu amigo, se fosse só a RDC 50, estaria mais fácil. Você pega a RDC de 50, ela tem uma teia de outras legislações que vai se pulverizando, isso aí vira uma coxa de retalho. Então, assim, é muita coisa. Complicado. Ô, Fábio, a tecnologia tem mudado da forma de projetar, como as ferramentas modernas ajudam no desenvolvimento dos seus projetos. Está mudando e está mudando bastante. Também com o avanço da inteligência artificial. Bom, eu estou com 26 anos de formado, eu venho ainda do início da carreira, da época que se projetava no papel vegetal. Eu peguei uma transição ali para o AutoCAD, que foi por muitos anos a única ferramenta de trabalho, e hoje você tem programas avançados aí de tecnologia nessa área, que 2 ou 3 comandos ali, o projeto já sai pronto do outro lado da mesa. Né? E então você já está usando a inteligência artificial? Sim, algumas coisas sim. Tudo tem que ser checado, então assim, a redação de um memorial descritivo, de um memorial de atividades, a gente usa já esse recurso, e é impressionante como o banco de dados, desde que a gente dê os comandos corretos, a coisa vem 80% pronta, cara. A gente tem que revisar alguma coisa, mas assim, muita coisa está avançando nessa área. Por isso que eu digo que o futuro ele está calcado nessa questão da inteligência artificial. Legal. Ô Fábio, você já tem mais de 20 anos de experiência. Tem algum projeto que te marcou aí de alguma forma, assim, na sua carreira? Sem dúvida. O primeiro a gente nunca esquece, né?
E para mim foi o primeiro projeto, já foi um baita de um desafio, porque foi um hospital logo de cara, Nossa. com praticamente recém-formado, que foi o hospital aqui de Arara, o Hospital Zona Leste. Aham. O Hospital Zona Leste, o Hospital Elisa Esbricher Franchosa. Foi minha primeira experiência, de fato, com a área hospitalar, e eu considero aquilo que foi quase que uma tese de pós-graduação, é quase um mestrado que eu fiz na área, e que realmente foi onde eu gostei da área e tudo começou a acontecer. Foi o A primeiro dedicação projeto. é grande, né, Fábio? Muito. E eu, como grande. era ainda muito inexperiente, né, início de carreira, Não saía da obra. o Hospital Zona Leste, eu almoçava lá junto com os pedreiros, literalmente, cara. Assim, eu aprendi muito naquela obra, né? Apesar de não ser um hospital tão grande, mas foi onde eu peguei uma bagagem bastante importante de conhecimento, já lá no início da carreira. Ô Fábio, quais são os erros mais comuns nessas construções aí de consultório, hospital, clínica, que o pessoal comete? Negligenciar essa parte de aprovações, Kleber. É impressionante a quantidade de casos que me aparecem. Semana passada eu estive em Sorocaba, justamente por conta de um caso desse. O cliente está lá com a obra pronta, um pequeno centro cirúrgico pronto, mas negligenciou a parte de aprovação. Ah, não, é fácil, depois resolve, lá põe um papel lá. Moral da história, a clínica está lá sem licença e não consegue aprovar. E agora veio no meu colo para tentar desatar esse nó. Não é uma tarefa fácil. Então, a dica que eu dou para todos os profissionais médicos, laboratórios, hospitais, não negligenciar essa parte de aprovações, de documentações e formalizações. Isso aí é muito importante. Ô Fábio, para encerrar, deixa uma mensagem aí de quem sonha em construir, reformar, investir, ou as suas considerações finais aí. Procurar bons profissionais de sua confiança. É uma área que não dá para se aventurar muito com pessoas que não têm muita experiência na área. Tá? Assim como a gente quer, às vezes, um bom médico, um bom cardiologista, a gente vai nos bons nomes. É a mesma coisa, né? Assim, procurar profissionais de sua confiança, que vai tocar o seu processo todo aí com muito cuidado. De resto, quero aqui deixar meus agradecimentos Rádio Gospel, ao Kleber, pela oportunidade. Estão sempre aí à disposição para vir trocar uma ideia sobre essas coisas, que é um assunto um pouco diferenciado, né? São poucos profissionais que trabalham nessa área. Gostei muito, fico sempre à disposição. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, e falar aí que o Fábio, além de ser um grande profissional, já é um grande amigo meu também particular, e falar que quando a gente escolhe bem, a gente percebe que nem quando a gente contrata o Fábio, precisa do pedreiro, ele já tem um pedreiro para indicar, precisa do pintor, tem um pintor para indicar. Não é uma construtora, mas tem ali os profissionais de confiança que acaba seguindo o projeto, você fica sem dor de cabeça. E quando a gente começa uma obra particular, só a gente, sem esses profissionais do lado, meu amigo, é bem complicado. Fábio, parabéns. Então, ó, pessoal, quem quiser procurar um arquiteto, não só na parte médica, inclusive ele que fez a minha casa também, onde eu estou morando hoje, falar que além de ser um excelente profissional, extremamente de confiança, honesto, não tem pegadinha com o Fábio. Isso posso assinar embaixo, esse negócio de barganha, se ele vai indicar e vai ganhar, isso é muito claro para mim. Acho que é importante falar isso, porque hoje em dia, só porque ele indicou uma marmoraria, vamos falar assim, ele vai ganhar. Com o Fábio vou assinar embaixo que com ele não tem isso daí. Você vai pagar o projeto dele e não vai ter barganha. E se ele souber, ele tira da obra. Então, Fábio, parabéns aí mais uma vez e que Deus abençoe aí a todos nós e até o próximo programa.